a chance, a oportunidade de fazer algo cotidiano, como andar nas prateleiras, escolher seus produtos, fazer compras, sempre dependentes de alguém, sempre precisando que alguém lhes ajude, e no metaverso vão poder viver uma vida normal, uma vida que lhes foi tirada pela dificuldade de mobilidade. Então a previsão é que a gente vai trazer milhões de consumidores de uma vida normal, milhões de pessoas vão gerar novos empregos com essas limitações. Então vejam a importância do metaverso, não para as pessoas que têm dinheiro, que são normais, que estudam em bons colégios, estamos falando da grande massa de pessoas e dos desprivilegiados, seja em termos financeiros ou até em termos físicos. Eu falei na última reunião que tivemos aqui, rapidamente sobre esse assunto, mas não mostrei, vou mostrar um pouco mais em detalhes o que aconteceu com o Mats Steen no aniversário de 4 anos dele, 1993, uma criança norueguesa que vivia em Oslo, e no aniversário de 4 anos, ele tinha feito um exame, no dia do aniversário ele recebeu a informação de que ele tinha um problema que ninguém conseguia resolver ou entender. 4 anos depois, ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa sem cura. Portanto, um menino de 8 anos, depois de procurar o que tinha acontecido com ele, descobriu que tinha uma doença degenerativa sem cura. O prognóstico foi viver no máximo até os 20 anos. Esse é o prognóstico do Mats Steen. Seus pais ficaram desolados, com a esperança de que o resultado, o prognóstico estivesse errado, que o milagre pudesse acontecer, mas a saúde do Mats foi se deteriorando rapidamente. A doença deixou o Mats rapidamente, completamente dependente numa cadeira de rodas. Não quis mais ir à escola, se fechou dentro de casa, porque tinha vergonha da situação que ele estava. Seus pais, então, se viram o Mats se fechando, sem amigos, dentro de casa o dia inteiro. O Mats passava o dia na frente do computador, que estava instalado no porão da residência. Ele então passou a dormir, viver no porão da residência, que era o lugar mais quentinho da casa, e ele passava o dia lá, no porão, no computador. E, contrariando seus pais, ficava acordado até tarde. O próprio pai, que eu entrevistei num livro que estou escrevendo, o próprio pai dizia que ele levantava de noite, via a luz acesa, ia lá e falava: desliga isso, dorme, senão a sua doença vai piorar. Tinha uma preocupação com o hábito de dormir pouco do Mats. Apesar do prognóstico, o Mats chegou a viver até os 25 anos, quando faleceu em casa, já bastante deteriorado. Ou seja, o Mats passou a vida inteira praticamente num porão isolado, frente àquela janela digital. O seu pai, no dia que o Mats faleceu, desceu no porão e viu que o filho tinha um blog, que ele mantinha esse blog e escrevia nesse blog o tempo inteiro. E ele então postou às pessoas que porventura vissem esse blog que o Mats havia falecido e desligou o computador. De certa maneira, uma forma de encerrar o capítulo da vida. No enterro, 2 dias depois, a família foi surpreendida por uma legião de pessoas desconhecidas que chegaram de toda a Europa. Claro que isso fez todo mundo estranhar. E ficaram sabendo, no dia do enterro, que milhares de velas estavam sendo acesas na Europa inteira. Aquela amostra das pessoas que chegaram no dia do enterro foi um pequeno grupo de uma legião de amigos do Mats. Nos últimos anos, sem que os pais soubessem, ele tinha jogado de 15 a 20 mil horas no seu game, o equivalente a uma década de trabalho. Apesar da sua limitação física, o Mats era, em todo o continente, um herói digital. Ou seja, ele tinha uma grande quantidade de fãs para quem ele escrevia aquele blog, que os pais não tinham a menor noção que existiam. Descobriram também que seu filho não vivia no porão da casa,
vivia num mundo chamado Azeroth, um paraíso, um mundo de fantasia mítica, com continentes, mares e florestas. E aonde o Max fez essa jornada, ele encontrou companheiros, formou um amplo círculo de amigos, principalmente de fãs na Europa inteira. Ele tinha inclusive uma namorada, Lisette, que foi ao enterro e que os pais nem tinham noção que ela existia. Então, na verdade, ele não era o Matt Sistine, ele era o Lord Ibelin Redmoor, que viveu uma vida sem limites no mundo digital. Ficou pouco entre nós, mas para sempre no coração de muita gente na Europa. Então, essa é uma história que vale a pena a gente fazer um momento de pensar sobre esse assunto, que é uma história que ela nos comprova a importância do conceito mais profundo de metaverso. E qual é esse conceito? Que é o conceito de mais vida no seu tempo, não importa enquanto dure, e não apenas mais tempo na sua vida. Este é o âmago da questão do metaverso. A possibilidade de viver plenamente o tempo que a gente vive. E essa história não é única. Eu estive com Marcos Rossi, que é um palestrante conhecido, que não tem nem os braços e nem as pernas, e ele me disse: Walter, meu grande sonho era comprar um par de tênis. Hoje eu tenho centenas de par de tênis que eu comprei no metaverso. E eu hoje jogo basquete no metaverso. Ou seja, é muito fácil para nós que caminhamos, que temos dinheiro para subsistência, criticar, duvidar da importância desse novo mundo que está sendo criado. Não é? Mas quando a gente ouve esses depoimentos que se multiplicam aos milhões, a gente vê como a gente tem que olhar esse outro lado do metaverso. Ou seja, a história do Matt é um bom exemplo da razão da gente celebrar de maneira efusiva a chegada do metaverso. E com ele, o poder da inclusão, da libertação que essa nova era vai poder